Agora, sobre resultados que não são muito exatos, eu quero falar de reforma tributária, porque tem vários números que a gente precisa conhecer ainda para poder nos aprofundar nessa discussão. O relatório sobre a regulamentação da reforma tributária deve ser apresentado nesta quarta-feira pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados. Marília Ribeiro vai trazer as informações para a gente agora. O que a gente pode esperar em termos de prazo e informações que conheceremos hoje, se tudo der certo, hein, Marília? Conta aí. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. A expectativa é que essas propostas sejam apresentadas hoje pelos dois grupos de trabalho que foram criados para poder tratar da regulamentação da reforma tributária. Ontem à noite aconteceu uma reunião lá na residência oficial da Câmara dos Deputados por volta das 10h30 da noite e ela varou a madrugada. Lira se reuniu com alguns líderes partidários e o que ele pediu foi um esforço para que essa matéria seja votada antes do recesso parlamentar que acontece no dia 18 de julho. E isso por conta dessa apresentação que ele quer fazer hoje. Ele tentou fechar alguns pontos que estavam abertos. Pela manhã, ele se encontrou com os grupos de trabalho da regulamentação da reforma tributária e agora à tarde eles estão reunidos para poder definir esses últimos detalhes desse texto. Eu conversei com alguns membros que fazem parte desse grupo e eles falaram que sai hoje essa apresentação dos relatórios. Para ser aprovada, é importante a gente lembrar que essa regulamentação precisa de pelo menos 257 votos aqui na Câmara dos Deputados. E ontem, só para lembrar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que já tem esses 257 votos e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, foi além. Ele disse que ela vai ser aprovada com 400 votos pelo menos. Então, na Câmara dos Deputados, 257 votos e lá no Senado Federal, pelo menos 41 votos. A reforma tributária, ela foi aprovada e promulgada no final do ano passado e logo depois o governo encaminhou esses dois projetos para poderem ser analisados para essa regulamentação. Vale lembrar que essas propostas, essas mudanças começam a valer de forma gradual a partir de 2026 e vai começar a ter os seus efeitos em 2027. Um desses efeitos da reforma tributária, Evandro, é a unificação de 5 tributos em 2 cobranças, que serão a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Isso se a regulamentação for aprovada. Então, hoje a gente está aguardando a apresentação desse relatório. Isso deve acontecer porque nós recebemos de alguns parlamentares a informação de que amanhã, às 10 da manhã, deve acontecer uma coletiva para que eles possam explicar os pontos desse texto que será apresentado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Se tiver alguma novidade, você chame a gente aqui, por favor. Estamos de olho nisso, assim, ó, regalados. Quero aproveitar e já chamar também Zé Maria Trindade, que está em Brasília. Ô Zé, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição do 3 em 1. Se os deputados estão tão otimistas assim sobre quórum, sobre quantidade de votos, será que a gente pode esperar um projeto que seja bom para o país? Pois é, olha, houve ali uma organização de setores, né? Muito boa tarde a todos. Estou vindo exatamente de lá. O Congresso está fervendo. É uma frase que eles usam muito na política, é tempo de Murici, cada um cuida de si. Os Helgov, né, que são as relações governamentais, estão enlouquecidos, correndo de um gabinete para outro. O que está acontecendo? Vou contar uma historinha. Hoje se ficou sabendo que o setor de refrigerantes, né, por ser um setor que é danoso à saúde, será sobretaxado, o imposto do pecado. E aí o pessoal de refrigerante disse, não, peraí, por que o açúcar não é taxado? O açúcar também produz. Aí o açúcar, não vem me taxar, não, e tal. E da mesma maneira, o pessoal de destilados será super taxado, né, de bebidas destiladas. Aí, em vez de aceitar, ele falou assim, não, peraí, cerveja. Cerveja também é bebida alcoólica. E o pessoal da Bev, da cerveja, não venha para o meu lado, não. Então, está uma briga de setores e de lobbies importantes no Congresso Nacional. Mas a ideia é fechar a reforma tributária. São líderes setoriais de cada partido e a ideia é fechar até o dia 17, quando começa, a partir do dia 18, começa o recesso parlamentar. Eu ouvi ali que o Arthur Lira disse que quer deixar isso aí como uma marca da sua gestão na presidência da Câmara. Ô Gustavo Segre, a partir do que foi apresentado agora pelo Zé Maria Trindade, desse vai e vem de gabinetes, um pede aqui, outro fala, eu não, pelo amor de Deus,
que você acha que a gente pode esperar? Vamos tomar um exemplo. Minha mão está entrando aqui mais uma vez na tela do Gânio. Valeu, Gânio. Vamos dar um exemplo para que a nossa audiência possa acompanhar como são essas negociações. Imaginemos que começa tudo com uma alíquota estimada, especificamente calculada assim no ar, 20% do IVA, 20%. Aí começa a ter, não, mas não podemos cobrar nesse aqui, não podemos cobrar nesse aqui. Então, automaticamente, quando não podemos cobrar esse aqui, se for 20, já precisamos cobrar um pouco mais do outro. Aí, não, mas temos que diminuir esse, então tem que aumentar o outro. Aí aparece o imposto ao pecado, em que aparece como uma terceira opção, sobe, então esse começa a diminuir. E vai chegar num ponto em que vai ser determinada a alíquota. Quanta mais quantidade, maior quantidade de produtos tenham benefícios, a alíquota terá que ser maior para compensar a arrecadação. Isso explica por que estamos falando de uma alíquota entre 25,7% ou 27,5%. Eu, pessoalmente, tomara esteja errado, eu vejo que vai mais para o 27,5% que para o 25,7%. Você concorda, Piperno? Eu concordo que ela vai ficando cada vez maior, isso é inevitável. Veja, eu já até citei esse exemplo aqui. Ontem eu falei dessa história do açúcar, que realmente é verdade. E outro dia, também foi um caso que eu acabei relatando aqui, eu estava com você. Nós estávamos aqui entrevistando o governador Zema. O governador Zema, eu defendo uma alíquota igual. Falei, tá bom, governador, mas então o senhor defende que a alíquota do agro seja a mesma da indústria? Não, aí a gente podia pensar em 3, 4, foi a resposta dele. Ou seja, já não é 3, 4 níveis diferentes. Então, eu acho que esse vai acabar sendo o grande obstáculo. Assim, a reforma tributária, ela vai ser boa de qualquer forma, porque pelo menos ela vai simplificar esse cipoal de regras aí que de fato atrapalha todo mundo, encarece para todos os setores, até porque aí aumenta os contenciosos jurídicos. Mas em relação à questão da alíquota, para mim não vai ser uma obra acabada. Vai acabar ficando algum rabicho para trás, algum acerto que os nossos políticos criativos vão deixar mais para frente. Agora, Langani, se a gente está falando de simplificação, faz sentido, num caminho de simplificação, você incluir tanta diferenciação de benefícios, de isenções, de taxas, de alíquotas, para justamente simplificar um processo que existe hoje? Porque o que parece é que está se tornando tudo mais complexo e burocrático, justamente porque se quer atender a demandas de vários setores que, infelizmente, nem todos conseguirão acessar, de fato, uma isenção ou uma taxa melhor. Alguém vai ter que pagar esse imposto, porque senão, no fim das contas, vai sobrar para a minoria que vai ficar de fora desse pacote. Exatamente. A minoria, a gente sabe quem é, né? A mesma turma de sempre aqui, da qual a gente faz parte. Essa telinha aqui, também. Essa telinha toda aqui. E aí, Evandro, você tem toda a razão, né, nessa pergunta, porque, primeiro, é uma reforma para simplificar, mas aí, se você colocou uma série de exceções, por definição, você já criou uma complicação, porque vão ter regras diferenciadas para cada um desses setores, né? Então, não é bem uma simplificação na prática. O outro ponto que o Segré explicou muito bem é a questão da compensação tributária. Então, alguém vai estar acabando pagando mais por esses impostos e por essas compensações. E aí eu chamo a atenção em relação ao imposto do pecado. Então, por exemplo, quando a gente fala de refrigerante, que é algo que é praticamente um consenso, que faz mal à saúde, muito açúcar, etc., todo mundo concorda. Agora a gente vai para combustível fóssil. E aí tem aquele apelo, é isso mesmo, combustível fóssil é o grande vilão, vamos taxar. Mundo real. Combustível fóssil é utilizado para a produção de cimento, de aço, fertilizantes, utilizado também na agricultura e plástico. Calçado, enfim. Aí a gente coloca uma tributação pesada em combustível fóssil, eu estou falando do encarecimento do processo produtivo de todos esses itens. Veja que se a gente falar em cimento, aço, fertilizantes e plástico, é praticamente absolutamente tudo. E aí, como é que fica? Vai ter um encarecimento da produção? Então, é muito lindo falar imposto sobre pecado, não sei o quê, de combustível fóssil, mundo real, isso é encarecimento da produção. Agora, Zé Maria Trindade, olhando um pouquinho para o bastidor, como é que você entende que foi a discussão do governo federal com os deputados dessas comissões aí? Ela fluiu? Vamos aqui com o Zé Maria, por favor. Ela fluiu da maneira como se esperava? Pois é.
desde o início, na formulação dos dois projetos enviados ao Congresso sobre a regulamentação, a gente tem que falar que se trata de uma regulamentação, ou seja, detalhes da reforma tributária. A emenda já foi aprovada, promulgada, né? E estará em vigor, vai entrar em vigor paulatinamente. E aí o governo sabe que tem dificuldades numéricas no Congresso. Eu ouvi essa frase, achei ela linda, eufêmica. O governo tem dificuldade numérica. Antigamente, mas não tem apoio, não tem base governista no Congresso, mas dificuldade numérica. E que fez a equipe econômica? Negociou. Aí vários setores foram lá, o ministro da Fazenda veio, o Bernardo Api veio, conversou com líderes e tal, e o projeto já veio para o Congresso Nacional meio que negociado, com os temas já definidos. Quem finalmente vai definir isso é o Congresso. Não adianta. Mas o governo deu lá as suas bases principais. E ainda, o Congresso quer um projeto muito amplo, como está sendo, detalhado. Isso é estratégia para evitar brechas para o governo definir através de decreto, né? E se houver brechas, o governo assina decreto. Então, a lei ela é muito ampla e os deputados querem até mais ampla ainda para evitar os decretos. Então, houve ali a definição de vários pontos. E pequenas mudanças. Aquela fala do presidente Lula querendo taxar a picanha e cortes nobres, ali só a ideia dele, porque no Congresso Nacional não teve realmente esse debate, essa tentativa de separar cortes nobres dos cortes populares, não. O que foi, Gustavo Segré? Fico pensando em exemplos de reformas tributárias anteriores. Tem dois pontos que me preocupam nessa, se não tiver. A primeira, a alíquota deveria ser definida, mesmo que alta, e que impossibilite que o dia de amanhã qualquer governo de qualquer ideologia aumente a alíquota. Vou dar um exemplo. A Argentina hoje tem 21% de IVA. É a mesma proposta que está sendo feita aqui. Começou com 13, Evandro. 13? 13. A primeira alíquota do IVA da Argentina, depois da reforma tributária argentina, era 13. E agora está em 21. E tem outra, que não permitam que nem estados, nem municípios inventem tributos para eles. Sabe qual é o tributo que está funcionando na Argentina até hoje? Imposto ao carimbo. Ao carimbo. Se chama imposto aos sejos. Sejos é carimbo. Por que que? Vai fazer um trâmite. Carimba. Tem que pagar. Carimba. Tem que pagar. Tem um imposto ao carimbo. Por quê? Porque não era suficiente a arrecadação de coparticipação que o governo federal dava para os estados e municípios, então eles inventaram isso. Então, esses dois aspectos. Tomara que a reforma tenha, que não dê para aumentar a alíquota uma vez definida, só poderia ser diminuída, e que não dê autonomia para estados e municípios de inventar novos tributos. Agora, Gustavo Segré, você teme que, assim como aconteceu na Argentina, de começar e aumentar progressivamente, aconteça mesmo aqui no Brasil? Porque se a gente entrar nessa mesma história, a gente está falando então de uma alíquota que vai ficar muito maior do que a gente pode esperar. E se o governo gasta mais do que arrecada, a chance é muito alta. Lógico. Por quê? Se o governo precisa pagar e não diminui a despesa, a única alternativa, o presidente foi muito claro, temos que aumentar a arrecadação. Como você aumenta a arrecadação? Duas formas. O aumento da atividade econômica, o aumento daqueles produtos e serviços que estão pagando impostos, ou o aumento da alíquota. Não tem outra opção.